Literatura, canção sertaneja, música clássica, cinema, dança e artes integradas. Se algum desses assuntos te interessa, fique conosco, porque o Enredo Cultural está começando agora. Tendas com diversas atrações, banda de música, instrumentistas e vários dançarinos em 3 dias de evento. Falando assim, pode até parecer que estamos em um grande festival de rock, mas na verdade é sim um grande festival, mas de artes integradas e para criança. A gente pensando em um tempo de muita tecnologia, de que maneira que vocês pretendem conectar então essas crianças com essas brincadeiras que são mais tradicionais? Então, a gente quer conectar as crianças de verdade, uma de frente para a outra, e não uma de frente para o celular e a outra também de frente para o celular em outro canto. Foi pensado em como as crianças poderiam se divertir e aproveitar a infância sem o equipamento de produtos eletrônicos. Então, o festival não quer tablet, não quer celular, não quer videogame. A gente quer que as crianças brinquem de ciranda, de roda, de amarelinha, de jogo da velha. Então, o festival é feito para criança de 0 a 14 anos. Porém, a gente costuma dizer que o festival é para criança de 0 a 100 anos. É para todo mundo. Acaba que os adultos se divertem também ao ver essas brincadeiras que eram da época em que eles eram crianças, né? Com certeza, é nostálgico, né? Os pais, os avós que vêm trazer as crianças lembram da infância deles e se sentem muito à vontade, estão gostando bastante. Depois que vocês voltaram os olhos aí para esse público, como você tem percebido a forma como as crianças, né, esse público infantil, tem consumido os produtos culturais que são oferecidos a eles? Eu acho que hoje, por conta de uma oferta maior, a gente consegue ter escolhas e mostrar e tem de todo assunto, né? Tem música, tipo, sei lá, Pequeno Cidadão, é uma banda que também faz música para criança, que já vai para um número maior de crianças de idade maior, mas que fala de assunto cotidiano. Daí você vai pro Palavra Cantada, que fala desde o cotidiano, mas que é uma coisa mais didática, que passa pelo cancioneiro, cultura popular. Talvez você, como mãe, teve essa preocupação de tentar oferecer algum produto cultural de qualidade para o seu filho, né? Mas como que a gente cria esse filtro, esse medidor do que o que a gente faz ou o que a gente oferece é aquilo que a criança realmente tem gostado? Ou precisa, difícil, né? É difícil, assim. Hoje em dia a gente tem, um grande veículo que é a TV, ela comunica com a massa. Então, tem de tudo que passa ali. E eu sou a favor da infância livre, eu sou a favor do não aceleramento da criança. Eu acho que a criança tem que ser criança. O critério seria dos valores que você quer formar para aquele cidadão que tá chegando aí, né? Então eu acho que o que aquela letra fala, o que aquela poesia fala. Fora isso, tem muitas músicas que não vão falar só de uma letra puramente, mas vai ativar a coordenação motora, o senso de coletividade, sabe? Tem tudo isso envolvido na música. Se você observar, não é só uma música pela música, ela tem todo um contexto que é pensado para atingir a criança com esse foco. Talvez ficar atento ao que você quer que aquela criança seja quando for adulto. Exato, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, para se construir como cidadão, acho que a gente tem que respeitar as etapas, né? A gente precisa ter... E acho que a infância é a fase mais importante que a gente tem na vida para
desenvolver os sentimentos, nas nossas ideias, a segurança, a insegurança. E eu acho que ela precisa ser respeitada. Olá, meu nome é Juliano Moraes, sou artista plástico, professor da Faculdade de Artes Visuais da Federal de Goiás. Eu vou falar sobre vanguardas brasileiras. Vanguarda é um termo emprestado, né, inicialmente um termo emprestado do Exército, né, que quer dizer aquela guarda avançada, né, aquele pessoal avançado. E isso vai ser tomado no século XX como uma expressão da inovação da linguagem. E dentro do século XX, a gente pode dividir entre duas vanguardas, né? Uma da primeira metade do século XX e outra na segunda metade. Na primeira, as vanguardas, mesmo propriamente dita, ou vanguardas históricas, e no pós-guerra a gente vai chamar então de neo-vanguardas ou vanguardas. Nos anos 20 e 30, seria o primeiro momento de vanguarda brasileira, que ela vai vir com a Anita Malfatti, com a Semana de Arte Moderna de 1922, que conta com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, de Cavalcante e uma série de outros artistas, Tarsila do Amaral, uma série de outros grandes artistas, que vai ser o primeiro momento que vai pensar a ideia de modernidade brasileira. Num segundo momento, anos 50, está ligado então ao concretismo e ao neoconcretismo. Concretismo, um movimento extremamente construtivo, ligado à racionalidade, à formalidade e também ligado ao projeto desenvolvimentista brasileiro. O neoconcretismo, ela, de uma certa forma, ela vai reformular, trazendo um pouco mais de subjetividade para essa arte extremamente formalista. Nos anos 60, então, artistas como Hélio Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape, Gershman, Franz Weissmann, Amilcar de Castro e muitos outros, né, vão sair do neoconcretismo e vão estar prontos, então, para uma vanguarda, para uma cena contemporânea, quando se funda a arte contemporânea no Brasil. Né? E esse momento, 60, 70, ela ainda você pode se ver hoje na base da arte que é feita hoje. As vanguardas do século XX, de um modo geral, elas têm uma íntima ligação com os movimentos revolucionários e com o movimento político, né? E acho que a situação do Brasil hoje, ela também exige isso do artista. Ela é o real que nos convoca, que convoca ao simbólico e que nos traz, que força os artistas a tomarem posição na sua sociedade. Bom, pessoal, falei com vocês sobre as vanguardas brasileiras, em especial dos anos 60, e até uma próxima. Um abraço. Não saia daí, porque esse só foi o primeiro bloco do programa de hoje. Olha o que vem por aí. O Enredo Cultural está de volta e nós vamos conhecer agora um projeto de extensão da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, que tem o objetivo de promover a leitura, mas não somente no livro, também nas redes sociais, nas plataformas digitais e nos diversos recursos que nós temos disponíveis hoje em dia. Quem vai falar sobre ele é a professora Andréia, no nosso quadro UFG na Cidade. Olá, meu nome é Andréia Pereira dos Santos, sou professora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o projeto Café com Leitura. O projeto Café com Leitura
acontece todos os anos, sendo que um ano acontece na Universidade Federal de Goiás e em outro ano acontece em outras instituições. Esse ano, por exemplo, foi escolhido o Instituto Federal de Goiás, campus Aparecida de Goiânia, para receber o projeto. Dentro desse projeto são realizadas diversas oficinas, apresentações de trabalhos científicos, palestras, mesas redondas e que tenta atrair a comunidade daquela região. No início, nós pensamos em uma atividade que discutisse a leitura em suas diferentes interfaces, considerando inclusive no atual contexto as diversas práticas de leitura propiciadas pelas tecnologias de comunicação e informação hoje existentes. Roger Chartier, pesquisador, nosso maior pesquisador da área de leitura no mundo, francês, ele criticou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2015, porque dizia que leitor era aquele que lia ou leu um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses. Ele entende que nesse atual contexto a gente não pode julgar como leitor apenas quem lê o livro, justamente porque temos aí diversas mídias, diversas outras formas de ler que não atrelada à leitura. Hoje em dia, a gente discute muito o que é leitura. A leitura é do texto escrito, a leitura é de imagem, a leitura é do vídeo que eu assisto na televisão. Então, quando a gente pensa em um conceito de leitura, a gente pensa em um conceito de leitura mais amplo, que abarca tanto a leitura da imagem, tanto a leitura do texto escrito, do texto impresso. Ela é uma leitura mais ampla. Então, quando Paulo Freire fala que a leitura de mundo ela antecede a leitura do texto, é porque sem a leitura do texto a gente não entende o mundo e vice-versa, sem a leitura do mundo a gente também não entende o texto. Então, nós hoje estamos na 9ª edição do Café com Leitura e na 4ª edição do Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito, levando para a sociedade essa discussão em torno dessas variadas práticas de leitura. Vem cá, você gosta de se reunir com os amigos para assistir filmes? Discutem sobre o tema, fazem reflexões e desdobramentos sobre cenas e personagens? Então falta pouco para essa sessão pipoca se transformar em um cineclube. Mas é claro que tem algumas diferenças. Qual é a diferença dessa reunião de amigos que se reúnem para assistir filmes, de repente fazer uma discussão ali, de um cineclube? Na verdade, isso já é um cineclube. Os cineclubes, eles nascem com uma ideia de educacional, tá? De formação de público. Mas ele é um encontro, ele agrega pessoas, ele é um espaço justamente para isso, assistir um filme, debater, trocar experiências. O que eu preciso para ser aí um cineclubista? Gostar de cinema, gostar de conversar, né? E ter a disponibilidade de você conhecer diversos lugares. Os cineclubes em Goiás, ou em Goiânia principalmente, eles estão em universidades, igrejas, centros culturais, como aqui na Catedral das Artes. Albérico, você faz parte de 2 cineclubes. Quais são as temáticas que são trabalhadas neles? Eu faço parte do Cineclube B, né, que é um cineclube que fala sobre filmes do cinema B, né, do cinema antigo. E eu tô com outro cineclube que é o Cineclube de la Muerte, que discute muito a temática da morte da imagem, né? Como que você acha que esses 2 cineclubes, eles se inserem aí nas atividades, nas ações culturais que acontecem na cidade? Eu acho que vai desde o campo do entretenimento, simplesmente, ou do campo até do estudo, né? Que às vezes, se você quiser se aprofundar mais no estudo da imagem, né? No estudo da semiótica. Se você quiser até
encontrar pessoas, fazer amizades também e ter um bom papo depois do filme, né? Porque o bom do cineclube é que você tem uma discussão depois de cada filme. O seu cineclube ele funciona tanto na Vila Cultural Cora Coralina quanto no Espaço Sonhos, onde também funcionam outros cineclubes. Como é essa relação aí entre vocês? Bom, nós somos uma união, fizemos uma união do cineclube, cada um tem sua temática diferente. Você aprende demais, até eu aprendi demais, sabe? Eu antes não sabia muito, mas agora eu aprendo muito, porque eu vejo uma diversidade de filmes que nunca teria visto se pela locadora, pelo Netflix, eu nunca tinha visto, mas aí eu vejo. O cineclube, ele primeiro, como eu te falava, agrega pessoas. A segunda coisa, ele é um formador de opiniões, né? E nós temos que usar, aumentar essas ideias, poder com que não seja só cinema, senão que as dificuldades que existem na nossa comunidade, elas possam ser também projetadas nessa discussão do cinema. Agora, tem mais um elemento, os cineclubes, eles também produzem filmes. Nós temos um festival de cinema para cineclubes, temos encontros cineclubistas para debater nosso conceito real e também questionar como é o caso dos direitos autorais. Além do cineclube, aqui no Ponto de Cultura Catedral das Artes, existem espaços para exposições, salas de leituras e outros eventos. O Ponto de Cultura fica pertinho do aeroporto, você pode entrar em contato pelo site. Agora nós vamos para um intervalo bem curtinho e no próximo bloco nós vamos conhecer um projeto inédito em Goiânia que oferece acessibilidade para artistas e para o público. Eu volto já. Rede Cultural está de volta. Daqui a pouco nós vamos conhecer o projeto Dançando com a Diferença, que utiliza a arte para combater o preconceito e promover a inclusão tanto na plateia quanto no palco. Antes, vamos conferir o nosso retrato cultural de hoje. Meu nome é José César Teatini de Souza Clímaco, ou simplesmente Zé César, que é como eu assino o meu trabalho. Desenhava muito, mas nunca pensei seriamente. Eu fui fazer, inclusive quando eu fui para a universidade, fui fazer ciências sociais. Mas quando eu me formei, comecei a trabalhar com pesquisa em ciências sociais, eu tinha um tempo sobrando e eu resolvi fazer o curso de artes para aprender um pouco mais. Mas quando eu comecei o curso, eu falei, eu acho que o meu lugar é aqui. Então eu me formei em artes e o meu contato mais direto foi com a gravura. Lá eu fiz gravura, pintura, escultura e desenho, as coisas básicas, além das matérias teóricas. É um processo muito elaborado, muito lento de trabalho. A pintura, quando você está pintando ou esculpindo ou desenhando, você está fazendo e vendo o que você está fazendo. A gravura você está vendo o que você está fazendo, mas o que vai acontecer é outra coisa. Inclusive existe um processo de inversão. No mercado de arte, que é uma coisa que eu não gosto muito de falar em termos de mercado, apesar de que o mercado existe, né? Existe até um certo preconceito contra a gravura, pelo fato dela não ser única. Então, às vezes, as pessoas preferem pagar R$1.000 numa tela, porque é única, do que pagar R$100 numa gravura, porque tem outras iguais por aí, né? A primeira exposição profissional que eu fiz em 1980 aqui no Clube Jaó, que tinha uma sala de exposições que, infelizmente, hoje não tem mais, foi marcante pelo fato de ser a primeira. A gente brincou que era um individual de 3, era uma coletiva de 3 pessoas. Um Moema, Selma Parreira, que é uma artista bem conhecida aqui em Goiânia, e eu. Quando esse trabalho de papelão, a primeira exposição que eu fiz com papelão foi um tiro no escuro. Eu não sabia como é que as pessoas iam receber um trabalho de arte no papelão. Se existia algum preconceito com o papel, imagina o papelão, que ia ser um papelão de caixa de papelão mesmo. Abrir as caixas de papelão, caixa de geladeira, caixa de computador, caixa de televisão, abre a caixa e com ela eu ia cortando com estilete, entalhando,
colando, sobrepondo e fazendo uma série de coisas e tal. E para minha surpresa foi um sucesso, vamos dizer assim. As pessoas gostaram muito, elogiaram e tal. A coragem, e falar da coragem de eu fazer isso, da galeria aceitar eu fazer isso. Eu coloquei junto de cada peça, ou entre cada peça, uns bonsais, para chamar um pouco a atenção para o verde, não só aqui a cidade, a metrópole, e uns textos. Eu juntei uma série de textos, alguns textos que eu escrevi sobre a cidade, sobre esse crescimento desordenado da cidade, sobre o excesso de prédios. Eu fiz umas fotografias, que não é a minha praia. Fotografia, eu não sou um fotógrafo, vamos dizer assim, profissional, mas eu fiz algumas fotos e retrabalhei elas um pouco no computador, compondo elas, distorcendo ou clareando muito, ou escurecendo muito, dando uma outra linguagem que muitas vezes nem parece mais fotografia, aproxima mais a gravura. E eu fiz um processo de impressão que imprimi num papel, em vez de imprimir num papel fotográfico, imprimi num papel de algodão, como o papel que a gente usa para gravura. E por aí, deve ter alguma coisa que eu esqueci que eu trabalhei também. Eu nunca parei de trabalhar. A arte é libertadora, ela quebra padrões, foge das regras. Mas será que a arte é inclusiva? E quando a gente fala em inclusão nas artes, a gente está pensando apenas em quem está na plateia ou quem está no palco também. O projeto Dançando com a Diferença vai nos ajudar a entender e responder essa pergunta. Quem são os integrantes desse espetáculo? São 60 pessoas em cena, 60 bailarinos, mais músicos, mais uma parte de vídeo, além do pessoal que veio da Ilha da Madeira e de Viseu do Dançando com a Diferença. Tem pessoas com e sem deficiência, isso faz parte da nossa filosofia de trabalho no Dançando com a Diferença, tanto no projeto aqui quanto em Portugal, e vem do conceito de dança inclusiva, que é ter pessoas com e sem deficiência juntas, produzindo espetáculos e, se possível, com esses espetáculos contribuir para mudar a imagem social da pessoa com deficiência. A gente muitas vezes vê a arte como algo que quebra padrões, né? Que é algo libertador. Mas pensando nessa arte de uma maneira geral, ela é inclusiva? As pessoas que produzem, elas pensam, ou pelo menos deveriam pensar em suas produções sobre esse aspecto? Então, eu faço a seguinte reflexão. A arte realmente quebra padrões e paradigmas, né? Mas quando a gente pensa especificamente na dança, que é o nosso caso, eu convido todos a pensar que corpo é esse que dança, né? Que padrões são esses estéticos de corpo que vem nos apresentando na história da dança e que corpos ficam invisíveis nesse lugar, né? Por quê? Porque ou não tem um padrão da dança clássica, ou não tem um padrão da dança moderna. Então, trazer esses corpos diferentes é também mostrar uma outra possibilidade estética, ou seja, outros padrões de corpo, né? E como que esse projeto ele foi construído, pensando tanto em quem está na plateia como quem está no palco? Bom, a construção desse projeto ela foi pensada na perspectiva da acessibilidade cultural. O que é isso? É trazer para o palco, né, pessoas com e sem deficiência, né, e também pensar na acessibilidade de quem vai assistir, né, fazer a fruição desse espetáculo. Toda a montagem dele teve esse aspecto da acessibilidade. Então, o que as pessoas costumam receber para poder apreciar, né, o espetáculo? Se tem um programa, né, quais são os outros tipos de programa acessível que essas pessoas precisam para assistir? Isso é um processo longo que vai acontecendo, é um processo que a gente vai percebendo mudanças. É assim, num primeiro momento, todo esse trabalho teve muito mais voltado ao público, então a gente percebe grande preocupação em tornar os espetáculos acessíveis ao público. Aqui a gente também pensa nisso no palco. Como é que a informação sobre o espetáculo chega para todo mundo, como é que todo mundo está em cena de uma maneira inclusiva. O próximo passo seria o quê? Todos os artistas reconhecerem isso, ou por exemplo, outros coreógrafos assistirem o nosso espetáculo, por exemplo, falar aquele bailarino dança muito bem, eu queria aquele bailarino trabalhando na minha companhia. Morando em Portugal, você percebe que os países da Europa, eles têm mais abertura para trabalhar as diferenças, né, e trabalhar com as pessoas com deficiência do que o Brasil?
Eu acho que são culturas diferentes e formas de ver as questões muito diferentes também. Eu acho que a Europa, de uma forma em geral, é muito mais tradicional e as pessoas procuram entender primeiro a realidade para depois acolher e tentar fazer isso da melhor forma possível. No Brasil, pela própria forma de ser das pessoas, assim, tem espaço para todo mundo. E depois, muitas vezes, esse acolhimento é o forte, sem ter cuidado no como acolher ou o que é preciso. E eu acho que tanto um lado quanto o outro tem a aprender. A gente aprende com esse projeto dos dois lados. Encerramos mais um episódio do Enredo Cultural, lembrando que todas as nossas produções estão disponíveis na internet para que você possa rever e compartilhar. E também pelas redes sociais da TV UFG, você pode dar sugestões para os nossos próximos episódios. Até a próxima, tchau!